Olá, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem revestir os seus potes com crochê. Vocês vão aprender de uma forma bem fácil e rápida a receita padrão aí, né? Uma base para vocês revestirem qualquer tipo de pote. Então, esse aqui, olha, é esse tipo de pote. Vocês podem fazer com esse pote para guardar as agulhas um pouquinho maiores que vocês tiverem, né? Ou as suas agulhas de tricô, qualquer coisa que vocês quiserem, eu vou explicar nessa videoaula como vocês podem fazer. Então, se vocês têm aí, olha, as latas, né? Vocês podem fazer esse tipo de revestimento. É uma receita base que eu vou explicar para vocês. E eu espero que vocês apliquem aí em todos os seus trabalhos de crochê. Vocês podem fazer tanto as pequenininhas como as grandes. Olha, vocês podem pegar as latas maiores que vocês tiverem ou qualquer pote que seja bem grande. E vocês vão usar a mesma receita. Eu vou explicar para vocês como que vocês fazem e eu espero muito que essa aula aí inspire vocês a decorar todos os seus potes para colocar os seus instrumentos do crochê ou de artesanato. Eu convido a todos vocês a assistirem a aula para aprender o revestimento de potes em crochê. Esse tutorial eu vou explicar uma receita básica para vocês de como vocês podem revestir aí os potinhos que vocês tenham em casa assim redondinhos, tá? É muito fácil, então vocês podem usar para qualquer pote que vocês tenham aí em casa. Essas latas aí de que vem de panetone, né? Olha, qualquer potezinho que vocês tiverem redondinho, eu vou explicar para vocês como vocês fazem, aí vocês vão adaptar para cada pote que vocês tiverem. Eu vou usar um fio número 6 e uma agulha 3,5 milímetros. Então, a gente vai começar a fazer o nosso revestimento pela parte de baixo do nosso pote. Então, eu vou fazer o anel mágico, a gente segura com os 2 dedos, cruza. Esse é o fio de trabalho, eu seguro lá com o dedinho. Esse fio aqui vai passar aqui por baixo, então, eu puxo com a minha agulha. Dou uma torcidinha porque eu vou pegar o fio de novo para travar esse anel. Então, aqui eu travo. E esse aqui é o anel mágico que a gente vai trabalhar aqui dentro. Este fio aqui controla o tamanho do anel, então, a gente pode puxar e fazer um anel um pouquinho menor, porque aqui dentro nós vamos colocar 10 pontos altos, tá? Então, não importa o tamanho do pote de vocês, sempre a gente vai começar com 10 pontos altos. Então, aqui o comecinho, olha, eu vou fazer uma corrente. E não vou contar, tá? Essas duas correntes aqui. A gente vai começar a fazer os nossos pontos altos. Então, vamos fazer 10. Feitos 10 pontos altos, a gente vai pegar o fiozinho do anel e puxar. Aí, a gente fecha o círculo. A gente procura aqui o primeiro ponto alto, olha, a varetinha, a gente não conta as correntes, tá? A gente não vai fechar na corrente, a gente vai fechar aqui, ó, no ponto alto. Puxamos e puxamos, que estamos fechando com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente começa a fazer os aumentos do nosso círculo. Então, em cada ponto desse, nós vamos colocar 2 pontos altos, que quer dizer um ponto e um aumento. Todos eles. Então, eu vou começar aqui de um outro jeito. Tem vários jeitos de a gente começar carreiras no crochê, tá, gente? Eu vou explicar esse aqui que é bem facinho para vocês. Do mesmo jeito que a gente fez embaixo, a gente vai subir aqui, ó, 2 correntes. Essas correntes a gente não vai contar como ponto. A gente, depois que a gente terminar tudo aqui, ó, a gente faz
nesse pontinho, o último ponto da carreira. Então, não vamos contar e vamos fazer um ponto alto no mesmo local. Então, aqui, olha, a nossa repetição tá pela metade, né? Que a gente só tem um ponto alto, a gente vai terminar depois. A repetição de todos os pontos são 2 pontos altos em cada ponto. Então, vamos fazendo aí 2 pontos altos em cada ponto. É o nosso ponto e um aumento. Por toda a carreira. Aqui eu cheguei no final da carreira, e olha, da onde está saindo ali as duas correntes, olha, faz um ponto aqui. Esse vai ser o nosso último ponto. Então, eu vou colocar um ponto alto. Esse ponto alto junto com o outro faz 2, para a gente poder continuar a nossa sequência, né? De 2, 2, 2. Então, aqui eu vou fechar no topo do ponto alto. Vamos esquecer as correntes. E no topo do ponto alto a gente faz um baixíssimo. Então, olha, fica disfarçado, é um jeito também da gente começar carreiras, tá? A gente podia fazer de outros jeitos, então esse é um jeito bem facinho aí para vocês aprenderem. Agora a gente vai fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer apenas um aumento de cada vez. Olha, subimos as duas correntes. No mesmo local, a gente vai fazer um ponto. Ó, um ponto alto. A gente não vai contar esse aqui, tá? Esse aqui a gente vai contar no final. Vamos fazer a nossa repetição a partir do próximo ponto. Então, qual é a repetição que a gente vai fazer? No próximo ponto, nós vamos colocar um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Esse é o nosso aumento, ó. 2 pontos altos, que é um ponto e um aumento. Então, a repetição por toda a carreira, um ponto alto sozinho, e no próximo, 2 pontos altos. Um sozinho e 2, um sozinho e 2. Aqui eu estou no final da carreira e estou seguindo a sequência, ó, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, eu tenho mais esse ponto aqui para fazer, que é um sozinho, e agora a gente vai terminar aquele lá, ó, que nós vamos fazer 2 juntos. Então, olha, o pontinho que é esse aqui, da onde está saindo as correntes, a gente vai fazer o nosso último ponto. Então, esse com aquele ali fazem 2, então a sequência fica certinho, ó, porque a gente vai ficar com 2, um sozinho, 2, tá bom? Então, sempre a gente vai fazer dessa forma todas as carreiras. Então, vocês já sabem, olha, o pontinho da onde está saindo as correntes é o nosso último ponto. E essa receita a gente não está fechando nas correntes, a gente está fechando no topo do ponto alto, olha. A varetinha, o Vzinho que se forma aqui em cima, esse aqui é o ponto, ó. Então, aqui a gente faz o baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a quarta carreira, então, sempre vocês vão começar do mesmo jeito. Subimos 2 correntes, no mesmo local, fazemos um ponto alto. Isso vocês podem sempre fazer, porque a gente vai terminar esse ponto quando a gente fazer tudo, tá? Então, qual é a sequência agora que a gente vai fazer de aumento? Embaixo, nós fizemos um ponto sozinho, agora a gente vai fazer 2, tá? Um em cada, ó. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto, olha. E agora que a gente faz o aumento, ó, são 2 pontos altos no mesmo local. Olha aqui a sequência, então, gente. Um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho, ó. São 2 pontos altos na sequência. E agora, 2 pontos altos no mesmo local, que é o nosso aumento. Quando a gente terminar, a gente vai terminar o ponto ali, ó, tá? Aí, a gente vai fazer os 2 que a gente precisa aqui, que seria o nosso aumento. Toda a carreira. Aqui eu estou chegando no final, eu vou terminar com vocês. Então, eu estou fazendo a sequência, né? De 2, 1, 1, 2. Agora, eu vou fazer de novo meus 2 pontos altos, um em cada. E a gente sempre termina dessa forma, tá, gente? A gente sempre faz
os dois pontos altos, assim, juntos, quando a gente termina. Então, se por acaso a conta de vocês aqui não deu certo, alguma coisa aqui vocês não fizeram certo, tá, gente? Então, a gente sempre coloca aqui o último ponto, que junto com esse que a gente já fez e não contou, a gente conta agora. São os dois pontos no mesmo local, que é o nosso aumento, olha. Então, eu fiz 2, 1 e 2. Deu certinho, ó, a minha conta. Então, é sempre assim que vocês vão terminar as carreiras. Da onde está saindo, ó, as duas correntes, a gente faz o ponto alto. E a gente fecha no ponto alto, com um baixíssimo. Ó, gente, aí fica assim, olha, bem disfarçadinho pra gente fazer, né? Vocês vão ver aí o tamanho que vocês estão revestindo os potes de vocês. Esse aqui, pra mim, são 4 carreiras. 4 carreiras, eu posso revestir a lata, dá pra mim revestir aquele de plástico, e eu vou revestir esse aqui, ó. Então, esse aqui dá certinho aqui embaixo pra mim, olha. Vocês têm que fazer que dê o fundo. Deu o fundo, a gente para de aumentar. Se vocês quiserem fazer o pote maior, que nem eu vou fazer a lata, aquela lata de panetone, né, gente? Então, eu vou continuar. Então, como que a gente continua? Qual é a lógica dos aumentos aqui que vocês precisam saber? Aqui, nós sempre começamos com esses 10 pontos altos. A segunda carreira, a gente fez 2 em cada, a gente terminou com 20, tá? Então, agora é assim, olha, 1 ponto alto sozinho e 2 no mesmo local. O próximo é 1, 2 e 2 no mesmo local. O próximo vai ser 1, 2, 3 e 2. O próximo, 1, 2, 3, 4 e 2. O próximo, 1, 2, 3, 4, 5 e 2. Para minha lata de panetone, eu fiz os 5. 5 separados e 2 no mesmo local. Então, é assim que a gente aumenta círculos. Então, se vocês quiserem fazer círculos, é assim que a gente vai aumentando. Se vocês estão fazendo um tapete muito grande, às vezes a gente até precisa não fazer uma carreira de aumentos, né, para ele não embabadar. Mas aí já é outra aula, né? Esse aqui são círculos pequenos, né? Vocês vão fazer aí, acredito eu, até do tamanho de uma lata de panetone, né? Eu não sei que outros potes vocês tenham, mas a gente está revestindo potes redondos, né? Então, assim, olha, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Usem essa lógica, tá, gente? Desse jeitinho que eu expliquei para vocês e parem quando for necessário. No meu caso aqui, tanto para lata pequena, né, para essa aqui, né, essa marronzinha, eu fiz as 4 carreiras. Então, como deu o meu fundo, eu vou parar e vou explicar para vocês agora como a gente vai fazer. Nós não vamos fazer mais aumentos. A gente vai fazer uma carreira de pontos altos, sem aumentos. Então, a gente vai fazer, em vez de pegar as 2 laçadinhas do ponto, a gente vai pegar apenas o de trás, tá? Apenas o de trás. E vai ficar um detalhezinho aqui. Então, essa vai ser a carreira que sempre vocês vão fazer quando vocês já acharem o fundo, né, do pote de vocês. Então, a gente vai fazer assim, ó, vamos subir as 2 correntes, a gente não vai contar essas correntes, sempre assim, tá, gente? Assim fica mais fácil para vocês. Olha, no mesmo local que está saindo aqui as correntes, né, que a gente fechou aquele ponto alto, a gente vai fazer outro ponto alto na laçada de trás. Lembrem-se que o último ponto, olha, vai ser o ponto alto. Então, é aqui que a gente vai fechar, ó. Tá vendo as 2 correntes? A gente vai fechar no ponto alto, assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto, só que a gente está usando a laçadinha de trás, ó. Sempre nessa aqui de trás. Só peguem a laçadinha, não peguem outra laçada mais, tá? Só essa alcinha aqui, ó. E aí, vai ficando o detalhe e ele vai fechar agora, tá, gente? Porque a gente já fez todo o fundo, então, ele vai fechar. Aqui é o final da carreira, eu vou fazer o meu último ponto. Não estamos fazendo aumentos, então, a gente não vai fazer aqui, ó, porque já tem o ponto aqui. Vamos fechar lá no marcador, que é o topo do ponto alto.
um ponto baixíssimo. Então, olha aqui, ó, quando a gente faz assim, sem aumentos, olha, ele já fica essa bordinha aqui pra gente vestir o nosso pote. Vocês podem fazer o arremate aqui do anel mágico, né, pra ficar mais fácil, né, pra gente não atrapalhar o fio. Toda vez que vocês fazem anel mágico, a gente tem que dar um nozinho. Então, olha, eu puxo bem da onde está saindo a linha, eu já faço aqui um nó, olha, vou pegar qualquer colinha aqui, ó. É só para dar um nozinho, para não escapar, ó. A gente passa aqui dentro, aperta, e agora eu vou esconder um pouquinho, só para a linha não aparecer ali na frente, porque a gente vai revestir, né? Pronto, ó. Assim não atrapalha aqui a gente. Agora eu vou explicar para vocês o ponto que vocês vão fazer aqui nas laterais dos potinhos. Então, é sempre a mesma coisa, não interessa o tamanho que vocês estão fazendo, vocês vão parar os aumentos como eu expliquei, subir essa bordinha, e agora a gente vai fazer ponto alto em relevo pela frente. O ponto alto em relevo, a gente enfia assim, ó, e trabalha aqui, ó, com esse ponto em cima da agulha. Então, em vez de a gente fazer aqui em cima, a gente vai fazer aqui, ó, no ponto alto. Então, essa receitinha para vocês fazerem é um ponto alto em relevo e 2 comuns, ó. Um ponto alto em relevo e 2 comuns. Então, olha aqui como fica bonito o desenho, ó, gente. Fica um em relevo e 2 comuns. Um em relevo e 2 comuns. Então, vocês podem fazer até variações desse ponto, né? Mas o que eu estou explicando aqui na aula para vocês é esse aí, ó. Para ficar bem bonito. Então, esse fica mais embaixo e esse fica em relevo. Vamos fazer, então. Aqui, a gente começa subindo 2 correntes, para dar altura aqui, para a gente fazer o ponto alto em relevo, que nós vamos fazer aqui embaixo, ó, gente, tá? Da onde está saindo a linha, a gente vai pegar, olha, a corrente que a gente subiu e mais o ponto, ó. Todas as carreiras a gente vai fazer assim, esse primeiro ponto, a gente envolve os dois, depois não, depois a gente só tem ponto comum, tá? Então, comecinho de carreira, subi as 2, lacei, aqui embaixo, ó, ponho o ponto na agulha. Dou uma viradinha, já pego essa minha linha e ponho mais próximo aqui, ó, porque se deixar lá atrás, não tem como a gente laçar, ó. Então, eu ponho a minha linha um pouquinho mais aqui pra frente, ó, tá no meu dedo. Eu vou puxar a linha e fazer um ponto alto, ó. Puxo. Subo um pouquinho. Faço ponto alto comum, ó. Laça e tira 2, laça e tira 2. Pronto, olha, a gente fez um em relevo. Então, quando a gente vira assim, fica mais fácil pra gente fazer. Então, olha, esse ponto tá ocupado, então, a gente vai começar nesse aqui, ó. No próximo ponto. Então, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Agora, a gente vai fazer outro em relevo. Então, olha, esse ponto está ocupado, a gente vai fazer nesse aqui, ó, tá? Já laço, porque eu vou fazer o ponto alto em relevo, né, ó, neste aqui. Dou uma viradinha para ficar mais fácil para eu poder fazer o ponto. A sequência são 2 pontos altos. Então, aqui é o primeiro e aqui é o segundo. Sempre a primeira carreira, a gente está vendo se dá tudo certinho na primeira carreira, porque as outras carreiras a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, não tem jeito da gente se perder, né? Porque, olha, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo, ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer toda a volta, eu não sei qual é o tamanho que vocês estão fazendo, para ver se dá o número certinho aqui, pra gente, quando terminar, a gente tem que terminar aqui com 2 pontos altos e depois já o em relevo, para seguir a sequência, né, gente? Porque olha aqui, ó, nós estamos fazendo 2 normais e um em relevo. Então, toda a nossa volta aqui, ó, tem que ser dessa forma, ó. 2 pontos altos.
Então, vamos fazer toda a volta até chegar aqui. Aqui eu estou chegando no final, então eu fiz, olha, o ponto alto em relevo, 2 separados em relevo, e aqui para mim sobraram 3. Então, eu teria que fazer 2, e eu não posso ter 2 em relevo juntinho, tá, gente? Então, a gente vai pular esse ponto aqui, porque ele tem que fazer 2 normais e o relevo, e a gente já tem um relevo aqui, ó. Então, esse ponto aqui que tá mais, ó, teria que ter apenas 2, a gente vai ignorar, tá bom? Então, se o de vocês deu certinho, ótimo. Se sobrou um ponto, a gente vai pular esse ponto, porque eu tenho que seguir a sequência. Olha, a sequência é o ponto alto em relevo, 2 pontos altos comum e um ponto alto em relevo que já está aqui. Então, assim, vocês vão aprender também, né, a adaptar aí o crochê de vocês. Então, aqui no meu, né, de 4 carreiras, foi isso que aconteceu. Então, eu fiz, olha, o em relevo, eu vou fazer os 2 pontos altos comuns. E vou pular esse aqui, tá? Porque a primeira carreira é nessa que a gente está acertando aqui a nossa receita. Vou pular esse ponto e vou fechar, olha, no topo do ponto alto. Então, olhem, olha, aqui tem corrente e aqui, ó, é o topo do ponto alto. Aqui é que a gente fecha com um ponto baixíssimo. Tá bom? Então, aqui depois, ó, não vai nem aparecer aquele que a gente pulou. Aí, a gente acertou todinha a peça, ó, tá tudo certinho. Relevo, 2 separados, né? Relevo e 2 comuns. Então, quando a gente terminou do mesmo jeito, ó. Relevo, 2 comuns e já é o relevo que a gente começou, tá? Então, aqui já vai se fechando. E agora, todas as carreiras vão ser iguais. Então, vocês vão ver a altura do potinho que vocês estão fazendo. Eu vou começar mais essa carreira, mas elas são todas iguais, tá, gente? A gente sobe 2 correntes, aí a gente vai envolver, ó, as correntes e o ponto, assim, ó. Todas as carreiras vão ser iguais. Então, a gente laça, envolve e faz o ponto alto em relevo. Olha, dobrei a peça. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Olha aqui agora como tá fácil, ó, são 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, os 2 pontos altos. Na frente, agora, a gente tem o ponto alto em relevo, então, a gente vai fazer o ponto alto em relevo. A corrente é só aqui, tá? No comecinho. A gente laça, olha, envolve o ponto alto em relevo. Ponho a linha mais pra frente, para eu poder laçar e fazer o meu ponto alto. E pronto. Só seguir essa sequência. Vocês façam, então, o tamanho que vocês precisarem aí pro pote de vocês. Então, aqui o meu, eu fiz por um pote grande, vocês vão fazer aí o tamanhinho certinho para vocês. Vocês vão fazer o de vocês aí, mas só para vocês saberem, olha, o meu aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ó, 17 carreiras para colocar naquela lata. Ó. Vai bem até em cima, tá vendo, gente, ó? O meu aqui eu terminei, foram as carreiras suficientes para eu poder revestir esse tipo de pote. Então, eu fiz 9 carreirinhas, olha, é o suficiente para chegar bem ali em cima, porque a gente ainda vai fazer mais uma carreira de acabamento. Esse aqui eu fiz para revestir esse tipo de pote, esse aqui já está completo, ó, já está com a carreirinha de acabamento. Então,
vestindo assim, olha, ele passa da borda, que é o que eu quero. Então, quando vocês colocarem, né, arrumem, para não ficar assim torto, arrumem certinho e façam aí o acabamento que vocês quiserem. Às vezes vocês querem fazer essa amarração um pouquinho mais em cima, né? Olha, um pouquinho mais em cima. Então, para mim, olha, é o suficiente. Vocês podem fazer aí as suas latas, se vocês quiserem deixar com tampa, para dar alguma de presente, alguma coisa, né? A minha intenção aqui, ó, é revestir as minhas latas para eu poder usar assim, ó, para não ficar, né, aparecendo a lata. Então, o caso aqui do lacinho, vocês podem usar para trás, botar qualquer tipo de enfeite, vocês é que vão decidir como vocês querem revestir. Então, nós vamos fazer agora, olha, esse biquinho de acabamento. Vamos fazer uma corrente simples para amarrar e já está pronto o nosso revestimento para potes. Agora, a gente vai fazer o ponto tombadinho em cada ponto alto em relevo. Então, a gente faz o ponto, pula os 2 pontos altos e faz o ponto no ponto alto em relevo. No primeiro aqui, um pouquinho diferente, a gente sobe 3 correntes. Aqui vai equivaler um ponto baixo e 2 correntes que a gente tem que subir. No mesmo local, né, aqui, olha, onde a gente fechou, no ponto alto em relevo, nós vamos colocar 2 pontos altos. E agora, a gente vai tombar ele para lá, ó. No próximo ponto alto em relevo, a gente faz um ponto baixo, 2 correntes e 2 pontos altos. Tombamos ele ali no ponto alto em relevo, olha, fazendo um ponto baixo. E essa é a repetição, tá, gente? Subimos as 2 correntes, fazemos os 2 pontos altos no mesmo local. E aí, a gente fecha ali, ó, tomba com o ponto baixo. Aqui eu cheguei no final da carreira, fiz toda o ponto, já cortei a linha aqui para facilitar. Então, a gente vai pular aqui os 2 pontos e vai fechar na primeira corrente, tá, gente? Porque é como se ela fosse o ponto baixo, né? Então, a gente fecha aqui, ó, na primeira corrente com um ponto baixíssimo, tá bom? Uma corrente e a gente corta a linha e puxa. Pronto, olha, agora a gente pode fazer o acabamento aqui atrás, ó. Passamos a linha aqui para trás, aí vocês podem pôr ela na agulha de tapeceiro, né? E fazer aí todos os arremates, escondam pra gente fazer o arremate bonitinho. Então, aqui, ó, se vocês olharem, vocês veem que aqui ele tá um pouquinho mais grosso, que foi onde a gente começou, né? Porque a gente pegou as 2 carreiras. Então, se vocês quiserem, vocês podem se programar para ele ficar para trás. Mas ele é bem, assim, imperceptível, né? O que a gente vai fazer agora é o cordão. Então, vocês vistam o pote, né? Vejam aí se tá tudo bem, do jeito que vocês quiseram. Se vocês queriam um pouquinho mais para cima, façam mais uma carreirinha. Mas olha aqui, ó. Pra mim, depois que eu colocar aqui o cordão, tá mais, olha, tá bem perfeito, tá? Eu fiz aqui com 4 carreiras, esse pote podia ter feito com 3, mas eu achei que assim ele ia ficar, como ele é assim, ó, o pote, ele não é retinho, ele ia ficar melhor. Então, vocês podem fazer os testes aí. Agora, a gente vai fazer um cordão simples, gente, um cordãozinho de correntinhas, tá? Olha, façam só correntinhas. Ah, quantas correntinhas? Façam um pouco e vamos fazer o teste. Então, pra gente não perder a linha, né, fazer corrente, quebrar a linha, a gente vai fazer assim, ó. Façam uma quantidade de correntinhas, bastante correntinha, aí mais ou menos assim, ó, façam, dobrem assim, mais ou menos que vocês acham. Então, para vocês não perderem a linha, não cortem a linha, coloquem um alfinete, se vocês não têm esses de plástico, ó, não cortem a linha. Na outra ponta, a gente põe um outro alfinete ou esse marcadorzinho. E agora, a gente vai fazer o transpasse e deixa aqui com a linha. Se precisar, a gente faz mais. Se não precisar tudo isso, a gente desmancha. Então, aqui eu sei que foi o que eu comecei. Então, eu vou querer lá pro fim, né? Então, eu vou deixar ali, ó. Se eu quiser o laço na frente,
eu deixo esse que a gente começou mais atrás. Se eu quiser o laço atrás, eu vou começar por aqui, tá? Porque o laço vai ficar aqui. Então, eu quero o meu laço na frente, então eu vou começar aqui. Não coloquem o cordão em cima do ponto alto em relevo, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou começar antes do ponto, ó. Vou colocar lá pra dentro. Aí, eu puxo. Acabo até puxando tudo, ó, que eu acho mais fácil a gente puxar todo o cordão assim, ó, trabalhar com espaço. Aí, no meio dos pontos altos, eu passo a linha pra frente. Antes do ponto alto, aqui o ponto alto em relevo, né? Quando eu falo ponto alto em relevo, eu passo lá pra trás, né? Pra dentro da peça. Vou puxando, ó. No meio dos pontos altos comuns, eu passo pra frente. E assim a gente vai costurando, olha, antes do ponto alto em relevo, no meio dos dois pontos altos. E aí, os pontos altos em relevo ficam aparecendo, ó. Façam todo esse trançado até chegar aqui. Aqui eu estou chegando no final. A última aqui é no meio dos pontos altos, olha aqui, ó. Aqui eu comecei aqui, então eles ficam próximos, né? Então, vocês arrumem a distância. Vejam se está no tamanho que vocês querem para fazer o laço. Se vocês quiserem maior, então, vocês não cortaram o fio ainda, então, vocês pegam, façam mais umas correntinhas, ó. Se tiver tudo certo, é só puxar. Pronto, olha, vocês aqui, vocês tiram, que foi o nosso transpasse, juntem as pontas para cortar aqui os dois fios, ó, de sobra. Aí, vocês podem enfeitar, botar uma conta, alguma coisa assim, né? O que vocês acharem melhor. Aqui eu vou arrumar para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Pronto, ó, vocês acabaram de aprender como vocês podem revestir os potes de vocês. Usem aí a criatividade. Olha aí, ó, todos os restinhos de linha, de barbante, eu posso guardar aqui dentro, porque é plástico mesmo, olha aqui, gente. E fica assim, bonitinho aí, né, para vocês fazerem aí um conjuntinho para decorar a sua casa e o seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa videoaula tenha sido útil para vocês. Então, aproveitem aí as ideias para guardarem aí as suas agulhas de crochê. Eu tenho essas grandes aqui, olha, de crochê tunisiano, mas se vocês também tiverem agulhas de tricô, né, vocês podem usar esse pote mais longo, né? Façam joguinhos. As latas, né, vocês podem colocar aí as tesouras de vocês, enfeitem do jeito que vocês quiserem. E eu fiz essa grandona aqui, olha, essa minha lata, para colocar aí, né, os meus futuros projetos, né, são muitos desses quadradinhos, né, então, olha, fica mais fácil, né, a gente colocar num lugar só. Então, a gente pode colocar assim também, fica bem organizado. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo aí até o final do vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei para mim, é bastante importante. Se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Tchau, gente, até a próxima videoaula.